Olá, tudo bem? Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E eu gostaria de perguntar a você qual é o nível de vibração das músicas que você normalmente escuta. Tudo que há no universo, ele tem uma vibração. E se a gente considerar como a ciência afirma e como a neurociência tem comprovado a cada dia com maiores evidências, tudo é energia. E o que difere uma matéria inanimada de uma matéria animada é a vibração dessas partículas de energia. E música também é energia. E ela causa uma vibração. Então você se preocupar, você pensar, você escolher o repertório que você escuta é fundamental. Porque essa música que você escuta, ela vai causar uma vibração. Ela vai levar a sua consciência a ser elevada, a uma elevação dessa consciência ou não. E você muitas vezes deve ter experimentado ouvir determinado tipo de música e você se sentir mais animado, mais feliz e até curar a sua alma em determinados momentos de aflição. Assim como você deve ter experimentado também ouvir determinadas músicas e ficar um pouco irritadiço e ficar mais nervoso e ficar mais agressivo. E essa vibração, esse padrão, esse estado de consciência que a música provoca em você, ele vai ser suscitado também em outros momentos. Em momentos que você talvez nem perceba. Porque inconscientemente aquilo alimentou o seu espírito, alimentou a sua alma. Então, quando você escolhe uma música com um padrão vibratório, uma música mais elevada, você vai conseguir trazer a sua consciência, o seu espírito, a sua alma, a experimentar essa elevação, essa vibração. E se tudo pode ser medido por um padrão vibratório, por um nível de vibração, é preciso então experimentar músicas que tragam essa elevação na sua consciência. E para falar sobre isso, eu tenho uma pessoa muito especial aqui, uma musicista, ela é violinista e tem a música nas veias. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios do programa Alta Performance da Vem Ver TV, a musicista Kátia Pinheiro. Olha, violino é lindo, é mágico, né? É mágico. A gente estava falando, começando a falar assim a respeito dessa vibração, e o violino ele parece algo que é celestial. Ele toca, né? Faz uma conexão com o universo, né? Com o divino, não sei. É incrível mesmo. Kátia, prazer ter você Prazer, aqui. tudo meu. Muito bom. Vou ter o maior prazer em participar do sarau. Que Vamos ótimo. falar a respeito Vamos. deles, né? Mais para Vamos. frente. Eu queria que você começasse do começo, falando pra gente como é que foi o seu início na música. Então, eu comecei aos 7 anos com piano, né? E lá em casa todo mundo tinha que tocar piano. E aos 11 anos eu tive assim a grata oportunidade de poder estar muito perto de músicos, né? Porque meu pai, deixa eu falar um pouquinho, né? Meu pai era cantor de ópera do Teatro Municipal do Rio. Bacana. Eu sou do Rio. E minha mãe, assim, todo mundo tem que estudar piano, mas vocês podem estudar, escolher um instrumento que vocês queiram, né? E eu escolhi a harpa. Olha, E que bacana. amo a harpa, queria Nossa, a harpa muito. é lindo. É lindo, é lindo. E o som sai para dentro do seu coração, assim, sabe? É maravilhoso. A caixa, acústica sai para você, né? Então acalma muito, é incrível. Eu não estudei harpa porque na época não dava, um instrumento muito caro, imagina, era complicado. Mas
minha mãe chegou para mim e falou, olha, eu tenho um violino para você. Eu, violino? Não, violino é instrumento de velho, eu não queria de jeito nenhum. Não, isso não, tudo menos isso, né? Meu irmão estudou oboé e minha irmã flauta. Depois passou para outros instrumentos, violoncelo também. Bom, enfim, eu fui para o violino e eu não suportava. Meio contrariada, né? Super contrariada. E aí eu chegava da escola, estudava piano e eu falava, eu tô cansada, mãe. Aí ela falava, descansa no violino. E com isso eu estudava 1 hora e meia, né? Isso 7, 8 anos de idade, por aí? 11 anos. 11 anos já. Com 11 anos. Aí fui indo e tal. Então, eu fui assim, a minha trajetória, né? Foi de estudar muito sempre. Né? Agora, quando você tinha 7 anos, como você já estava no ambiente onde Isso. a música acontecia fortemente, né? A presença muito forte da música. Você já nem cogitava ficar fora da música, né? Não, era uma coisa natural. Era né? natural, Eu tocava na igreja também, participava de coral, né? E assim, a família era evangélica e é muito natural, né? Que criança, desde cedo, se apresente na igreja, jogral e tudo mais. E não tinha muita escolha e eu gostava, né? Porque a música, ela é assim, ela atrai, ela é muito, faz com que você vibre em outra dimensão mesmo, né? Você assim, realmente faz com que as suas células, sabe, fiquem assim mais tranquilas. Todos os músicos que eu conheço, quando estão ali, né, leva você um pouco para um transe, digamos parece assim. um transe mesmo, né? Acho que acontece isso mesmo. Acontece. Quando você ficava assim, você criança ainda nesse contato com a música, como é que era em casa? Era habitual o seu pai estar cantando no chuveiro, até eu canto, né? Mas assim, cantando e música acontecendo, como é que era o ritual, as coisas que aconteciam, de repente, sarau, não sei. O meu pai, ele dava muita aula. E eu acompanhava no piano, ele regia também vários corais. E eu acompanhava, acompanhando no piano, era correpetidora, né? E nunca me vi regendo coral, mas hoje em dia eu rejo alguns corais. Olha. Né? Então, assim, fiz alguns corais por experimento, porque muitas pessoas falavam, nossa, eu não sei cantar. E uma vez eu reuni algumas mulheres na igreja que eu frequentava e fiz um coral onde, quando eu fiz o teste, tinha assim 80% de mulheres desafinadas. Aí eu falei, misery help, né? Nossa, como que é que eu bacana, vou hein? Que fazer? desafio. Foi um desafio muito grande. E aí o que eu fiz? Bom, tem que funcionar. Vai ter que funcionar. Com todo carinho e dedicação, colocando uma afinada com outra não e tal. E assim, dando aula particular também, eu fui vendo que elas começaram a afinar. Em 3 meses, nós apresentamos uma cantata. Olha né? só. E foi lindo, sabe? Foi lindo, mágico. Eu arrepiava, assim, né? Olha que Porque lindo, a né? música faz isso, né? Faz isso, né? Muda o estado de espírito, né? A sua mãe era pianista, que você falou, Minha né? mãe era enfermeira. Mas o seu pai Nada a ver. era Era cantor cantor de ópera. Isso. Mas mesmo assim, ela não era Não. da música, mas foi Mas ela que foi colocou, ela, né? foi que ela. incentivou É, vocês, assim, é. E ela tinha um argumento que era o seguinte, eu falava, quando que eu vou passar para a harpa? Vai estudando violino, quando você estiver bem no violino, você passa para a harpa. E aí eu estudava bastante para passar para a harpa. Pensando só na harpa, só pra né? ser na harpa. Só que quando eu fiquei bem, começaram a surgir os convites. Aí eu entrei numa orquestra de adolescentes, a orquestra viajava muito pelo Rio de Janeiro, e aí eu fui esquecendo a harpa. Então essa foi a escolha do instrumento, Foi né? Eu a ia falar escolha. assim da escolha do instrumento do violino. Você já está falando como é que foi, que na verdade foi uma situação meio acidental, né? Foi. E que foi. depois foi a situação, o contexto, né? Dos convites, fizeram com que você
se dedicasse mais à Dizem arte que do o violino. instrumento, assim como as pedras, ela que escolhem os seus donos, né? É, eu ouvi isso de músicos que vieram aqui falando isso. O instrumento que te escolhe, né? Aham. E aí eu participei de festivais, concursos e vim para Brasília em 80 para fazer o curso de verão. E vim, Da fiquei escola de música, da escola né? de música, Famoso, maravilhoso. né? Nossa, A escola de música tem uma história bela, tem, né? tem. E aí o maestro Levino era o diretor na época e um mês depois ele me convidou a mim e meu marido na época para virmos para Brasília para dar aula. Eu era bem novinha, né? Eu não era nem formada. Falei, dar aula? Como assim? Será? Né? Tá bom, aí eu falei com o meu professor no Rio de Janeiro, voltamos, e o meu professor falou, não, vocês vão, mas fiquem 2 anos, porque Brasília não tem nada, musicalmente falando, realmente não tinha. Nós viemos fazer. Né? E logo depois, 3 meses depois, eu entrei para a orquestra. Meu marido também entrou para a orquestra. E aí ficamos, me aposentei agora, em 2015. Olha só, que bacana. Esses 2 anos se alongaram, Se né? alongaram, se alongaram. E quando que o violino te escolheu? E quando é que você escolheu o violino? Então, eu vi que realmente era o violino quando eu entrei para a orquestra, né? Porque era o meu sonho tocar numa orquestra, né? E quando eu toquei na orquestra, assim, e a orquestra daqui tinham músicos maravilhosos desde sempre, né? Mas eu não tinha experiência ainda, né? E eu falei, gente, é o violino, é o violino. Eu senti, sabe, que era o violino. Mas em 2014 eu tive a oportunidade de comprar uma harpa, né? Porque assim, muitas coisas aconteceram, né? E aí eu abri uma produtora no meio do caminho, que é a Tocata, né? Uma produtora onde nós temos músicos fantásticos, maravilhosos. E temos vários segmentos dentro da empresa, né? Temos banda de baile, temos orquestra, temos a OBA, que é uma orquestra barroca, que foi fundada em 2016. Temos vários, temos quarteto, trios, enfim. E nessa jornada, assim, eu não me vejo mais fazendo outra coisa a não ser tocar violino, né? Mas eu tive uma cliente que, de tanto eu falar na harpa, ela falou, por que você não estuda harpa? Falei, nossa, nunca pensei, assim, depois de adulta, né, estudar harpa. Já, né? Aí, eu fiquei com isso na cabeça. E horas depois, indo ao shopping, eu encontrei com um arpista que morava fora, mas tinha acabado de chegar em Brasília. Eu falei, nossa, que Muita coincidência, coincidência, que né? sincronicidade, né? É verdade, é Aí, sincronicidade a palavra. não é, eu falei, puxa, que coisa forte. Aí ele falou, aí eu falei, né, o ocorrido, ele falou, se você quiser estudar harpa, eu te ensino e eu não lhe cobro. Eu falei, uau, que bom, porque isso é um investimento bem alto, né? E do instrumento, enfim. Eu falei, sério, sério. Uma semana depois eu comecei a estudar harpa. Estudei harpa, comecei em maio, mais ou menos. Não, comecei em fevereiro. Em maio, ele ganhou uma bolsa para voltar para os Estados Unidos. E ele quis vender a harpa. Eu falei, nossa, mas a harpa é um instrumento tão caro, né? Eu falei, será? Fiquei com aquilo, né? Tá bom. E no dia seguinte, chegando em casa, outra sincronicidade. Eu estava na televisão, uma reportagem, né? No final, assim, da noite, com a OSESP, um violinista muito famoso, francês, Jochabel, que iria tocar com a OSESP no dia seguinte. E na entrevista eu achei aquilo fantástico. No final da entrevista, a câmera fecha onde? Numa harpa. Eu falei, não, isso é demais. Tem que comprar essa Tem que comprar. Aí eu falei com ele, enfim, consegui E é comprar. caro quanto uma harpa? Olha, ele facilitou muito para mim, né? Muito. Mas eu paguei a harpa em 2 anos. Que é, em geral, assim, É uns 60, 80, 100 mil reais, né? Em torno disso. Uma harpa assim, barata, é uns 40 mil reais, né? Mas é um investimento que é uma obra de arte, porque ela é um instrumento que em casa não precisa mais nada, só harpa.
É verdade, É lindo, né? E parece que é um instrumento dos anjos, né? É maravilhoso mesmo. Muito bom. Aí quer dizer que você acabou o círculo, fez o círculo e acabou voltando para a harpa, Para né? harpa. Hoje em dia, eu ainda toco um pouquinho, né? Eu aprendi, tive aula há 2 anos. Depois, assim, o tempo é muito curto, né? E, assim, a gente que gosta do que faz, gosta de fazer com perfeição, né? E acho que a gente está aqui no mundo para isso, né? Fazer tudo muito bem feito. Fazer Então isso. tem hora que você tem que realmente escolher. E aí eu falei, não, eu tenho que focar. Focar no violino. É. Mas então você faz uns treinos de harpa de vez em quando? De vez em quando, assim, eu ainda toco um pouquinho. É. E quando você toca a água, qual o significado, assim, a sensação que tem tocar a harpa e tocar o violino? Então, Como é a que é harpa isso? mexe com outros sentidos, É. assim como cantar, assim como tocar violino, assim como tocar piano. São sentidos que cada um tem, é muito particular, sabe? Muito. Então, assim, não dá para descrever, mas é mágico da mesma forma, né? Mas o violino tem mais significado para você, O certamente. violino Por é causa da violino. história, né, também, né? Com certeza. Eu tenho mais domínio, né? Então, Você falou uma coisa muito importante e a gente falou assim em focar, em escolher o instrumento e tudo. A gente está falando a respeito da influência da música no estado de espírito nosso. Nós começamos o programa falando a respeito disso. Eu queria que você falasse dessa tua busca pela excelência. então, tudo que eu faço, eu procuro fazer da melhor forma possível, né? Porque nessa trajetória, por que que minha mãe, eu não tive Você infância. quer deixar o violino aqui em cima? Pode ser, um pouquinho. Botar o arco aqui. É tudo com muito... Eu costumo dizer assim que eu não tive muita infância, porque eu comecei a estudar muito novinha e a minha mãe tinha pressa de me formar meu irmão. Nós éramos uma família de 3 irmãos e minha irmã, mas a caçulinha, tinha 7 anos. Ela também estudou flauta, violoncelo, harpa, mas não seguiu a música, né? Eu acho que é porque a minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos. Então ela tinha essa urgência de me ensinar tudo, me passar tudo, né? Então assim, ela falava, você vai fazer isso, você vai varrer a casa, você vai ajudar no almoço. Eu falava, mãe, eu tinha aquela coisa de casar, né? Eu vou me casar com um homem muito rico. Eu não vou precisar. Ela falou assim, você pode até não fazer, mas só sabe mandar quem sabe fazer. E você tem que saber fazer e fazer com excelência para poder mandar. Senão ninguém vai te obedecer, ninguém vai saber. Eu fiquei com isso, né, a vida toda, né? Então tudo que eu faço eu tento fazer da melhor forma, né? Fazer o melhor, né? Tem que ser, né? E eu passei isso para os meus filhos, passo isso dentro da tocata, passo isso dentro do restaurante que eu estou ajudando. Quando você está assim, nesse treinamento, nessa busca pela perfeição nos movimentos, né? No som, nos gestos e tudo mais, eu acredito que deve ter, claro que tudo tem o ritmo, né? O ritmo certo. Tem a técnica, né? Quanto tempo de dedicação e quando o som não sai da maneira que você quer, como é que é? Como é que você reage a isso? Olha, Você fala assim, não, ainda não tá bom. Aí você fica até, aquilo ali, até que ponto aquilo ali é prazeroso e até que ponto aquilo ali já se torna uma coisa mais árdua. Um martírio, assim. Martírio, né? Então, no começo de qualquer instrumento é muito penoso, porque você não tem domínio. E assim, a Eu já repetição, peguei logo no piano, lembrei daquelas coisas assim. Isso, exatamente. Você tem que repetir muitas vezes. Porque o que faz você ter domínio é a disciplina. Você tem que ter disciplina, né? E eu, assim, aprendi isso muito cedo, né? E engraçado que quando eu ia para as aulas, o meu professor falava, parabéns, nossa, você estudou essa semana. Aí eu relaxava, eu tô bem. Aí na próxima aula aí ele falava, eu já sei que eu não posso te elogiar.
Já sei, porque... Engraçado, minha mãe falou isso para mim outro dia, ela falou assim, então você achava tão bonito aquela coreografia que você fazia, puxa, aquilo era fantástico. Aí eu falei, nossa, mas você nunca me elogiou assim, nunca falou isso pra mim, mas pra quê? Pra você ficar metida? Não pode. É, tem isso. Tem Então isso. funcionou, acho que em um determinado momento isso aí tem que ser cuidadoso. É, Né? tem que ser mesmo, né? Pra Senão o pessoa ego, não se né? acomodar, não acomodar, ela tem que ter um incômodo, não, tem que melhorar, tem que melhorar. Mas aquilo ali, já era uma coisa tua, ou o teu professor também sentia que tinha que te dar umas pontadas? Então, nós nascemos, creio eu, que nós nascemos com uma missão de vida, né? Todos nós, nesse planeta, todos. E uns têm facilidade maior para uma coisa, outro para outra, enfim. E eu tenho certa facilidade, sempre tive facilidade para música, né? Sempre fui muito afinada, acho que pelo fato de ouvir muito, né? Porque o ambiente faz a pessoa, né? O ambiente te molda. Então você ouvindo, eu ouvia muitas óperas, meu pai participou de inúmeros festivais e concursos e eu sempre ouvindo muito. Então, assim, eu sempre tive... eu sabia onde eu queria chegar. E você tem que ter um mentor, você tem que ter na vida alguém que você, assim, siga por excelência. Nossa, eu quero ser como fulano. Um modelo. Você tem que ter um modelo. Você tinha um modelo? Tinha, É? tinha. Tenho até hoje, Tem né? ainda? Tenho. Modelo? Eu sempre ouvi muito Isaac Pellman, né? Que é um violinista assim maravilhoso. Sempre ouvi muito, embora houvessem músicas e concertos que eu não gostasse com ele, mas assim, Haidt também eu gostava muito de ouvir. E assim, tem vários, né? No canto também, porque eu gosto de cantar, gravei um CD, um CD autoral. Né? Lindo, inclusive, a capa do CD dela, gente. Olha bonito. Só que belo. Muito lindo. E assim, tem uns motivos meio assim, tribais, não é? Isso, tem. E as músicas são autorais e são músicas assim que eu fiz num período bem introspectivo da minha vida. Porque eu tive um acidente e fiquei um ano em casa. E aí, nesse período, eu compus, foi muito bom, foi bem interessante, assim. E nasceu esse CD, né? Eu compus muita coisa. Mas depois que eu fiz o lançamento, você acredita que eu perdi um pouco a vontade de cantar? Foi? Foi. Você venceu, cumpriu a etapa do desafio e pronto. Assim, eu ainda componho, né? E eu tenho um amigo, um violonista maravilhoso, Luciano Fleming, que ele fala assim, você perdeu a vontade porque você começou por onde as estrelas terminam. Pode ser. Por quê? Eu fiz o lançamento na Sala Vila Lobos, com orquestra, no auge do Batalá. Você também, né, Cátia? Exagerou, né? Exagerei na dose. Eu acho que não tinha mais... Nossa, agora eu vou ficar... Poxa, eu tô lá com uma orquestra, estou aqui de lançamento. O lançamento não é assim, não. Lançamento é no chuveiro, é uma coisa mais intimista. Voz e violão. Voz e violão, uma oportunidade. Deixa eu cantar naquele evento ali, por favor, vai. Aí você vai liga para os amigos, vamos lá, vai lá me assistir. É uma coisa assim, sofrida. Mas eu queria que você falasse dessa experiência que se você puder contar pra gente. Você falou que teve um acidente e que resultou nessa música. E como é que foi isso? Eu tive um acidente, eu quebrei minha perna em 3 lugares, né, saindo de um evento. E aí eu fiquei em casa muito tempo e às madrugadas eu tinha muitas dores. E aí eu acordava, não conseguia dormir, eu começava a compor no piano, né? E aí eu compus, quando eu vi, eu tinha na época um disquete com 48 músicas, né? E eu falei, puxa, eu vou gravar algumas, né? E aí nasceu esse CD. Eu ainda tenho muita música. Mas você fez a música e você fez ainda a letra da música? Eu tenho parcerias na letra. Tenho o Rochael, tenho algumas parcerias, né? Bacana. Na letra. Mas aí nesse período eu conheci
o grande arranjador Chiquinho de Moraes, que era arranjador do Roberto Carlos, né? Incrível, uma figura impressionante, porque nós gravamos, eu entrei na orquestra, E ele né? foi responsável por isso, Por uma das músicas. Por uma das músicas. Ele me deu o arranjo de uma das músicas, né? sim. Se eu não me engano, é a música De Olhos Fechados, é a música 10. Depois você vai ouvir o CD, né? Então, Prazer assim, ouvi-lo. foi muito, teve um significado muito grande. Não só a música, como o CD como um todo, né? Foi muito interessante. A gente está falando de busca pela excelência, você está falando disso daí. Eu queria que você falasse para a gente como é que é lidar com o erro. E ainda mais numa orquestra. Você contou a experiência quando você foi reger também, já como regente, né? Que foi o coral. o coral e percebendo a desafinação e tudo mais. Quando você está ali, você tem um erro. Como é que é aquilo? Como é que é lidar com o erro? Eu acho que quando você tem, assim, o bem como princípio, né? E quando você busca estar dentro desse universo, querendo sempre melhorar, ajudar, colaborar, o erro, ele vira um acerto, né? Porque de um erro você pode tirar tantas lições. E eu falo sempre para os grupos, né? Para a orquestra, para o coral, quando vocês errarem, não faz cara feia, não. Fiquem lindos, porque ninguém vai saber que você errou. Porque as pessoas não conhecem a fundo o que estão ali para ouvir, né? Mesmo que você cante uma música que todos saibam a letra, não tem importância, né? Você vai falar uma letra ou às vezes erra, tropeça, vai para frente. A gente tem que olhar para frente, né? Porque quem nunca errou? Todos nós erramos, né? Quem nunca desafinou? Né? Então, vamos para frente. Não importa. Encara o desafino ou o erro como um acidente, uma passagem. Eu tenho uma amiga pianista, ela falava assim, eu gosto muito de improvisar no violino, né? Tocar música popular. E o improviso é você pegar aquela música original e em determinado momento você faz assim, você cria em cima daquilo que foi feito, né? Você faz um desenvolvimento seu em cima daquilo. De vez em quando você toca o tema, faz umas alusões assim. E aí eu queria muito aprender a fazer esses improvisos, né? E aí é só arriscar, né? ela falava assim, eu falava assim, e quando eu pegar uma nota que não estiver dentro do acorde? Porque dentro do acorde são notas que, assim, são notas que casam. Assim, você improvisa, mas dentro de uma harmonia, isso, uma harmonia, assim, exatamente, né? exatamente. Aí ela falou assim, faz aquela nota errada de passagem. Ela é uma nota de passagem para chegar a uma certa. Então, se você tocou uma nota errada aqui, a certa ela pode estar antes ou depois. Então, vai para uma antes ou para uma depois. Aí eu, é incrível isso, como funciona. E assim, você pode levar isso para a vida. Né? Se, puxa, você está ali... Tropeçou, errou ali. Tropeçou, errou... O arroz saiu fora do ponto, faz uma canja, poxa. Não é não? Vira, né? Tá com um franguinho lá dentro, uma galinhazinha, já sai uma canja de galinha. Nossa, claro. Não é? Eu vou aqui cumprimentar o pessoal que está aqui nos assistindo também aqui nas redes sociais. José Carlos Barreto, Roberto Ferreira, Sidraque, Neto Alves, competidores aqui, Marcos Vinícius, José Francisco, Josimar Lisboa, Atílio Guiosi, Bianca Marinho, Antônio Martins, Valentina Giuseppe, Esaú Nunes, Elizabeth Alves, Sanderson Ribeiro, Luiz Cláudio, boa tarde, minha loira linda. Obrigada, Luiz Carlos. Neilandro Tadeu, Luiz Cláudio, Vilma da Silva, Carlos Magno, Milua Moradi, Rubens Galina. Quero agradecer a presença de vocês. Nós estamos falando aqui a respeito de música,
da vibração da música e quão importante é escolher o repertório que a gente escuta, porque ela vai causar uma vibração no nosso espírito, na nossa alma. E isso pode influenciar o nosso estado de espírito também. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Kátia. E Kátia, eu queria que você falasse assim, do que você... Primeiro que você falasse assim, qual o significado da música hoje para você? A música é a minha conexão com o divino, né? Eu uso a música para tudo. Eu uso a música para meditar, para fazer Ho'oponopono, que eu amo, para em casa, quando eu estou sozinha, no carro. Eu não consigo viver sem música, né? Tanto é que eu me aposentei em 2015, mas há um mês atrás, mais ou menos, a orquestra fez 40 anos de existência, né? E eu fui na festa de comemoração e me deu uma vontade de voltar tão grande. E eu acho que eu vou voltar. Eu vou desaposentar. Eu acho muito bom, Kátia. Eu vou. Muito nova para aposentar, não pode não. Pois é. Eu, assim, não quer dizer nova, que não esteja ativa, né? Está ativa também, muito, né? Você está com os seus projojetos também, né? Muito, eu tenho os projetos. Mas eu acho que dá para conciliar. Dá para conciliar. Nós agradeceremos. Eu estou pensando seriamente. Agora, engraçado que você falou de música, assim, tá sempre música em vários momentos na sua vida e tudo. Agora, há uma música também no silêncio, não é? Existe. A pausa é música. E a pausa está muito presente dentro da música. Né? Você está cantando e, de repente, aquela pausa. Porque é preciso não haver música para que haja o ritmo, para que haja a harmonia, né? Exatamente. Ela é muito preciosa, né? É muito preciosa. Quando você faz a pausa, quando ela acontece, você ouve outros sons. E ouve, acho que um dos sons um dos principais, que é o seu eu falando, né? Você me perguntou, quando eu não chego a uma determinada assim, técnica, né? Ou se eu não consigo tirar um som que eu quisesse, o que eu faço? Eu estava estudando um concerto muito difícil e tinha uma passagem que eu não estava conseguindo entender como eu ia fazer. Porque tem a posição da mão, tem assim a angulação dos dedos, é bem complexo, né? Todos os instrumentos têm a sua peculiaridade, né? E nessa trajetória eu fui dormir e joguei para o universo, né? Eu tenho uma técnica que eu uso muito quando eu quero saber de algo, eu medito, eu penso naquilo, eu escrevo a pergunta, eu tomo um copo d'água com a língua no céu da boca, apertando o céu da boca, pergunto para o meu eu e vou dormir. No dia seguinte você vai ter a resposta. Você acorda com a resposta. Porque assim a resposta está dentro de você. Você só tem que entender, só tem que conseguir, você tem que parar para ter acesso. Né? Então, acho que é por aí. Ouvir esse interior, né? Ouvir. Exato. Ouvir-se assim. Você falou assim, em vários momentos, com várias músicas, a gente sempre vê muita semelhança entre um atleta de alto rendimento e um músico. Porque aquela performance que a gente vai buscando a excelência. E no início da minha carreira, por exemplo, eu queria ficar com os golpes mais fortes e tinha um aparelho que o mestre Tessa tinha inventado, que é feito com um monte de pneu, e era um pneu em cima do outro. E eu comecei a bater o pneu, ele quase assim, não afundava o suficiente para dar um impacto. E eu comecei a treinar aquilo ali. Mas enquanto eu não consegui o resultado que eu queria, eu não parei aquilo ali. Eu não parei. Era uma inquietação e uma indignação ao mesmo tempo. E a satisfação que vinha depois de um resultado. Mas sempre comigo uma satisfação insatisfatória. Não sei se você entende isso. Mas sempre naquele sentido de achar que aquilo ali pode ser melhor. Daí é um caminho para a excelência, né? É um caminho, é um caminhar. É isso. Né? É isso.
por aí. E o meu pai, ele era muito, assim, cuidadoso em tudo, né? Aham. Ele falava assim, tudo que você fizer, faça bem feito, porque pode ser a última vez. A gente não sabe, É. né? A vida é um sopro e o final dela também. Então, assim, você está aqui, você pode atravessar a rua e não estar E não mais, estar mais, né? né? Então, É. faça bem feito. Faça o seu melhor nesse O seu sopro de melhor. vida que tem. É isso Qual aí. que você acha que é a qualidade que levou você ao sucesso? A qualidade, eu acho que a dedicação, né? Assim, de tudo que dentro da orquestra, por exemplo, eu fui espala, né, durante muito tempo, fui concertina também. Eu sou muito amiga do maestro Claudio Cohen e tocamos muito juntos na mesma estante, né? Somos assim, foram anos assim que, nossa, anos saudosos, né? Assim, dá muita saudade, né? Porque ele é muito companheiro, né? Eu aprendi demais com ele. O maestro me ensinou assim muito, muito a ser, a colocar a música acima de tudo, porque ele é assim, né? Coloca a música acima de tudo, né? Então eu tenho muito respeito e muita gratidão, né, por ele. E eu acho que é isso. Eu sempre busquei em uma passagem de uma sinfonia, de uma música, fazer o meu melhor. Eu podia, na hora, até errar, não importa, mas eu dei o meu melhor, concentrava ali, né, para imprimir o que você tem de melhor, porque é isso que dá impulso à vida, isso que faz a vida ser tão maravilhosa, né? Ser Faz com maravilhosa. que tudo aconteça, né? Acho que é isso. A gente vai buscando. E nesse caminho da beleza, e você escolheu uma arte que é muito, Não é? né, muito especial. Eu queria que você falasse assim dos seus projetos com a música, né? Então. Teve esse projeto que você lançou, e aí você Isso. tem o seu grupo, né? Fala um pouquinho pra Isso, gente aí. a OBA, Orquestra Brasileira de Arte, Cultura e História. Essa orquestra nasceu, foi um sonho meu com o meu amigo Airan de Souza. Ele é um músico fantástico e ele entrou tocando cravo na orquestra. Ele é uma pessoa assim que eu tenho muita admiração, carinho e gratidão também. E fizemos o primeiro concerto dia 11 de dezembro de 2016, no Santuário Dom Bosco, né? E aí eu lembro que ensaiamos 6 meses para fazer esse concerto. E no dia da apresentação, nós chegamos mais cedo, porque a apresentação era às 16 horas. E chegamos às 14 e tal, e chovia muito, muito, muito. E ele falou, Kátia, tá chovendo demais. Eu falei, Deus está abrindo, está limpando o caminho, o trajeto para as pessoas chegarem. E não deu outra, né? Eu sou muito otimista sempre, né? Nesse concerto nós tínhamos aproximadamente 1.200 pessoas. Olha que Na Dom benção. Bosco. E aquele beleza. santuário é lindo, né? Assim, Mas você aqueles- tem sempre feito, né? Tá sempre fazendo. Tenho, sempre. Então, assim, todo ano, como é que é? então, de 2 em 2 meses De nós 2 em 2 estávamos meses. fazendo isso. E fizemos em 2017 muitos concertos. E um dos últimos, que foi esse DVD aqui, esse azulzinho. Esse aqui, né? Esse DVD nos levou a Nova York. Ah, que bacana. Fizeram uma apresentação lá, né? Fizemos uma apresentação lá. todo. Fizemos São quantas 5 pessoas que apresentações. fazem parte? Olha, nós viajamos com 15 15. pessoas. Éramos 12 músicos, aí eu levei um cinegrafista, Daniel Basile, o Rafaelo Santoro, ele fez a gravação de todos os concertos, né? Levamos também a Charlotte, que é uma jornalista maravilhosa que nos brindou com toda a matéria, enfim. E foi muito bom. Tocamos em Manhattan, tocamos em algumas igrejas e tocamos no Dimena Center, um teatro construído pelo bailarino Baryshnikov. Né? Então foi fantástico. Assim, foi uma viagem inesquecível, né?
E de lá para cá, nós fizemos um concerto ano passado no Jardim Botânico, né? E foi interessante porque quando eu estive com os diretores lá e tal, nós queríamos fazer em dezembro, porque nós ganhamos patrocínio do FAC. As passagens foram patrocinadas pelo FAC, né? Algumas passagens. E, enfim, quando nós marcamos a data, o diretor falou, mas e se chover? Eu falei, não vai chover. Não vai chover. Não vai. Ele falou, mas se. Eu falei, vamos ver o plano B, mas não vai chover. O que te dá certeza? Eu falei, eu tenho certeza que não vai chover. É a minha certeza, a minha conexão, minha cocriação. Eu sei que não vai. E, claro, não choveu. Né? Eu falei, vai chover antes ou depois, no dia... E quando que vai ser o próximo concerto O agora? próximo concerto deve ser em outubro. Outubro. Por quê? Tá. Esse vai ser aqui ano, em Brasília? aqui em Brasília. Possivelmente no Santuário Dom Bosco, né? Ou no Jardim Botânico, vamos ver. Tá. Possivelmente na Dom Bosco por conta da chuva, né? Mas, porque assim, não vamos abusar, né? Também, né? Então, e Dom Bosco cabe muitas pessoas sentadas, né? Então, possivelmente início de outubro, mas eu mando notícias. Tá, mande notícias. Mando. Ô, Kátia, eu queria que você falasse assim pra gente, como que você gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada por dar muitas oportunidades, né? E pela música que eu passo, porque assim, eu lecionei na escola de música há muitos anos também, e eu quero muito passar tudo isso, né? Eu quero deixar esse legado, né? Porque quanto mais você ensina, quanto mais você passa, é como um HD, mais o universo te dá acesso, né? Eu sinto assim, né? Então eu tenho hoje... É um dar e receber, né? É um dar e receber, né? E é muito bom, né? Essa troca. Faz sentido quando a gente se dá, né? Exatamente. Quando a gente se dá. Exatamente. Eu atualmente estou desenvolvendo um coral no Instituto Proeza, que é lá no Recanto das Emas. Estou fazendo um coral com mulheres bordadeiras, né? Que bacana. Kátia Ferreira, uma queridíssima. E ela me convidou e eu comecei a fazer esse trabalho. Quero começar a ensinar instrumentos de cordas, né? Tenho muitos violinos que eu fui adquirindo na vida para esse projeto. Olha, né? que bacana. Porque é isso que faz sentido, né? Imagine quantas... Você sabe que por muito tempo, agora a coisa está mais, a gente está fazendo mais assessoria, mas por muito tempo a gente teve um projeto social. E uma coisa que me incomodou é não ter música, não tinha música no projeto. Porque era sempre mais complicado a questão de ter instrumento também e tal, e aí... Mas a música é muito importante para a formação, né? Ainda seria importante que tivesse nas escolas o ensino da música, né? Para complementar a formação do cidadão, da pessoa. Exatamente. Muda a sua teríamos fisiologia. Seres humanos melhores, eu acredito. Com certeza, com certeza. Acredito que sim, que Olha, as pessoas ficam mais sensíveis, mais... Exato. Né? Se nós tivéssemos um coral em todas as escolas... Aí ia ser muito bom. Nossa, quem incrível. sabe, né? Para desenvolver esse projeto. É verdade. Eu sempre pergunto para as pessoas aqui o que considera mais importante na vida. É você fazer, é você estar alinhado com a sua missão de vida, eu creio, né? Porque tudo fica mais fácil, né? Quando você faz o que você não gosta, só por sustento, não flui. Né? É um fardo, né? É um fardo, né? Eu fiz essa pergunta bem novinha para o meu pai. Eu falei, mas... porque assim, imagina, eu super criança, Rio de Janeiro, meus amigos, nenhum deles fazia música. E violino, eu sempre via pessoas mais idosas tocando, né? Eu falava, puxa, e como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu pensava. Aí meu pai falou... Faça a sua parte. O universo, ele abre as portas. Quando você faz o que você nasceu para fazer, aí, e realmente, né, assim, eu tive muita sorte. Tem uma passagem que fala, passagem na Bíblia que fala a respeito
conhece um perito, é mais ou menos assim, a ideia é essa, perito no que faz, na sua obra. E esse estará entre os príncipes, entre os reis. Olha, que lindo. Né? Então, é uma pessoa habilidosa naquilo que faz, né? Que se dedica, que desenvolve a sua arte, ela vai estar entre os nobres. É verdade, amém. Porque também, quando você assim faz o que você realmente veio para fazer e faz bem, uma pessoa indica outra, outra e outra e outra. E vai abrindo portas, né? Fica mais fácil, Exatamente. né? Agora, quando a pessoa não tem essa oportunidade ainda de viver de música, é uma coisa maravilhosa. É aprender a gostar do que faz, como diz o Luiz Marins, e se envolver também com coisas que goste, né? Com coisas, exatamente. Para que a vida fique mais agradável. É verdade. E agora, para terminar o nosso programa, que a gente já acabou até o nosso tempo, eu queria que você desse uma dica de alta performance aqui para ficar registrado nos nossos anais. Dica de alta performance da Kátia Pinheiro. A alta performance é você realmente se empenhar naquilo que você gosta, né? É você vivenciar aquilo, é viver 24 horas, é pensar, é dormir, é ir tomar banho, é realmente assim beber da fonte, né? Essa é uma alta performance que você pode desenvolver. Né? Você falou em alta performance, eu estava outro dia conversando com uma amiga e ela disse que a primeira profissão mais estressante do planeta é controlador de voo. É? A segunda é músico. Sério? Mas deve ser por causa da vida, da vida, né, secular, que eu quero dizer. Músico de orquestra. Sim, é por causa das exigências, né? A cobrança, a pressão, cobrança, né? Isso, músico de orquestra. Sim, a pressão. É muita pressão. Então tem que aprender a lidar com a pressão de uma maneira fluida, sem que aquilo seja... Inteligência interessante, emocional. Eu não sabia, não. Inteligência emocional, né? Que você tem que ter para tudo, né? Assim, não perder o controle. E você, assim, fazendo o que você gosta, dominando, você vai ter sempre as melhores respostas, a saída para tudo. Acho que é por aí, né? É interessante essa informação, eu não sabia dessa informação de ser essa a segunda profissão mais estressante. Com mais estresse. Mas acredito que é a percepção, né? Como a pessoa encara aquela percepção. Se ela encarar como, opa, um desafio, é isso mesmo. Aí ela consegue ir bem. Se ela encarar como aquela coisa, ixi, eu tô no sal. Aí eu vou ficar na cruz. Fica mais pesado, né? Aí fica pesado, né? É verdade. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui nas redes sociais, agradecer a você que está aí acompanhando o programa Alta Performance, agradecer a presença da nossa querida aqui. Foi muito bom conversar com você. Muito bom, eu que agradeço. E assim, para a gente terminar com uma música, né, Kátia? Então vamos lá, deixa eu fazer, eu vou tocar uma música. Se você fique como você preferir. Acho que tá bem. Sentada, porque ela estava querendo ficar em pé, mas fica à vontade. Essa é uma música que está no CD. Tá. Eu queria perguntar para o Matheus se a gente pode terminar o programa Alta Performance hoje com o som da música da Kátia. É possível? Aí eu aguardo um ok. Ok. Então, vamos terminar com a sua música hoje. Um beijão. Obrigada a todos vocês e até a próxima sexta-feira. Obrigada. Toca aí, porque vai terminar a música com você tocando. É agora? É. Já? Posso... A vinheta vai ser você tocando. Tá.